Didi, vamos lá, quero saber o que foi destaque hoje na tua live das 7h30 da matina, Didi. Cara, hoje eu comentei bastante sobre uma matéria que saiu na CNN dizendo que a Suprema Corte Brasileira finalmente caiu a ficha, né, em relação ao ministro Alexandre de Moraes ser sancionado. Bom, inclusive na matéria disse que os ministros foram pegos de surpresa, Pitólio. Veja bem. Olha a bolha que os caras vivem. Pois é isso. O ponto é esse. Aonde que os caras vivem? Como que esses ministros podem ter sido pegos de surpresa se nós aqui, eu no meu canal, você na Auriverde, várias vezes já entrevistou um bocado de gente aí, falando justamente das possíveis sanções que estariam por vir. E os ministros foram pegos de surpresa. E agora que a ficha caiu... Bom, e aí, nessa matéria ele comenta que agora que a ficha caiu, eles estão vendo se ainda existe a possibilidade de diplomaticamente tentar reverter essa sanção. Eu aqui do alto da minha ignorância acho que o momento do diálogo já passou. O momento de tentar construir pontes já foi. Agora as pontes já foram destruídas. Não tem mais para onde correr. Agora vai ter que aturar as sanções na hora que elas vierem. E segundo o Eduardo, elas virão rapidamente. Então assim, eu fico me perguntando exatamente o que você falou. Em que planeta vive essa galera? Em Nárnia? É no Alice do País das Maravilhas? É aonde? Será que não tinha um amigo pessoal mesmo, assim, um parente, alguém, para chegar para ele e dizer, bicho, vocês foram longe demais? O Didi, né? Sabe, a minha análise com relação a isso surge a partir da informação que a lista pode aumentar. A lista não é só não tem só Alexandre de Moraes aí, não. Já consta que, em especial, as esposas serão afetadas, em especial de quatro deles. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli e o quarto... Zanin, obrigado, e Zanin. São os escritórios, porque a lei, os americanos entenderam o seguinte, desculpa, olha, 46 mil reais é muito dinheiro, não estou discutindo isso, mas não reflete a vida que esses caras levam. 46 mil para esses caras é troco. Quem sustenta financeiramente tudo isso são, segundo já entende o americano, são os escritórios de advocacias das esposas, que devem também sofrer com a Magnitsky. Aí, Didi, eu acho que furou a bolha. É aí que eu acho que os caras... Sabe o jantar em casa, que o cara coloca a pantufa, né? Coloca aquela samba canção, aquela cirola, vai pra cozinha pra jantar, aí de frente pra esposa fala assim, você tá sabendo que eu vou me ferrar também? Eu acho que aí é que teve um furar de bolha. É aí que os caras acordaram, porque os intocáveis, ministros do Supremo Tribunal Federal, né, nessa bolha que vivem, cercados por bajuladores, eles estavam protegidos da verdade. Essa é a verdade. Né? Para mim, eles estavam protegidos da notícia. Agora, em casa, a conversa mudou de tom. Que tipo, bonitão, você está fazendo o que está fazendo lá? Não vai sobrar só para você. Não vai achar que você vai comprar no meu cartão de crédito, hein? Eu também vou ficar sem. Então, eu acho que é aí que teve um furar de bolha, viu, Didi? Bom, eu concordo inteiramente, voto com o relator, mas tem o seguinte também, Pitoli. Além das esposas, dos escritórios das esposas, como você bem mencionou aí, que é de onde vem o grosso do faturamento da família dos ministros, afinal de contas, 46 mil reais, eles gastam isso em uma garrafa de vinho premiado. Uma garrafa de vinho do topzera do mundo custa 50 pau. E eles tomam essas garrafas de vinho, como todo mundo sabe. Então, assim, não serão apenas os ministros e os escritórios dessas esposas, serão também o delegado da Polícia Federal, o Fábio Shaw, provavelmente o superintendente da Polícia Federal vai entrar no bolo, o PGR Paulo Gonet, o vice-PGR e todos os desembargadores e juízes que trabalham nos gabinetes desses respectivos ministros. É muita gente mesmo que vai ser sancionada a partir do momento em que a gente souber de fato
quais foram os ministros escolhidos para isso. Uma outra coisa, Pitoli, em relação ao escritório das esposas dos ministros, que eu tenho visto muito pouca gente comentar, é o seguinte: um escritório sancionado, ele perdeu os clientes, amigo. Nenhum bilionário brasileiro, nenhuma grande empresa vai querer mais usar, por exemplo, vou dar só um exemplo, se for sancionado, o escritório da dona Guiomar, que é a esposa do Gilmar Mendes. Porque eles sabem que se eles fizerem negócios com o escritório da dona Guiomar, eles serão sancionados. Então, não é que vai cessar apenas porque o escritório foi sancionado, não vai poder ter cartão de crédito internacional, aquela história toda, viajar. Não! Eles vão perder muita grana. Porque para você sentar na frente de uma dona Guiomar da vida, de uma dona Vivi, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, é muita grana, irmão. Muito, só para sentar na frente dela para explicar o seu caso. Para ver se ela vai querer pegar o caso ou não. Então, eles vão realmente perder bastante dinheiro, mas muita grana, porque ninguém vai poder mais transacionar com esses escritórios. E outra coisa, já pensou, Pitoli, Gilmar Mendes não poder ir mais para Portugal? Não poder mais gerir o negócio dele das universidades que ele tem lá? Porque hoje Gilmar Mendes é um empresário disfarçado de ministro da Suprema Corte. Gilmar Mendes é um empresário, ele pensa na vida empresarial dele. Suprema Corte é secundário, é ali que ele tira o poder para ser um grande empresário. Mas ele não está ligando muito para os problemas do Brasil, ele está preocupado em faturamento das suas empresas. Exato. E se o Gilmar Mendes de fato for sancionado, aí eu acho que tem uma boa chance do início do fim da ditadura no Brasil, meu. Porque senão as coisas vão ficar difíceis. Didi, eu acho isso. Eu vou pedir um intervalo para você rapidinho para conversar com o Felipe que está aqui, mas só para concluir. Eu estou aqui ainda na torcida para que mais 2 nomes do Supremo apareçam, para fechar a maioria. Entendeu? Não sei se eu fui claro, mas eu adoraria ver, por exemplo, que a gente tem 4 nomes, né? Moraes, Zanin, Gilmar Mendes e Toffoli. Ok. Veja, entendo que são nomes importantes para serem sancionados, mas se a gente tivesse mais 2 nomes, a gente fecharia a maioria de sancionados. A gente teria uma Suprema Corte sancionada, né? Uma Suprema Corte sentindo o peso de uma lei como a Lei Magnitsky. Não sei se eu estou sendo claro, Didi, mas 6 sancionados, aí sim a gente poderia... porque, veja, esses 4 sancionados poderiam fazer o quê com os demais, né? Sobram 7 do outro lado, sendo que 2 são os mudinhos do Bolsonaro, aí são 5 na verdade. Então, veja, eu adoraria ver a maioria, né, um Supremo sancionado, porque 6 sancionados, a gente teria uma maioria sancionada, Didi. O que você pensa? Eu concordo com você mais uma vez, só que eu não tiro os mudinhos de Bolsonaro, não. Por mim, sancionava os 11. Os 11. Por mim, os 11 seriam sancionados. Inclusive os mudinhos de Bolsonaro. Agora, Pitoli, vamos... Isso é um sonho. Vamos voltar para a realidade. Se um ministro, só um, apenas um, o ministro Alexandre de Moraes ou outro, provavelmente será o ministro Alexandre de Moraes, mas se apenas o ministro Alexandre de Moraes for sancionado, eu acho que já é um recado mais do que suficiente para os outros 10. Para dizer, meu amigo, destruímos a vida desse cara financeiramente falando, claro. Vocês querem ser o próximo? Se vocês quiserem, tudo bem. Então, eu não sei qual é o volume de sanções que vai vir dos Estados Unidos, como ninguém sabe, nem Eduardo Bolsonaro deve saber essa informação, se vai vir para um ministro, se vai vir para os 4, se vai vir para menos, se vai vir para mais, a gente não sabe. Mas se tiver um só um sancionado, já vai mostrar a que veio o Donald Trump e tentar trazer um pouco de normalidade democrática para o Brasil, né? Pelo menos essa é a esperança do povo brasileiro, que quando essa sanção aconteça, os ministros entendam que eles podem muito, mas eles não podem tudo, principalmente da ordem no quintal do vizinho, né? Que era o que ele estava fazendo, mandando prender cidadã americana, como a nossa querida Flávia Guimarães, dando multas para a empresa americana que
uma outra empresa teve que pagar, enfim, os caras realmente meteram os pés pelas mãos, e os americanos ali, como você me disse uma vez, só anotando tudo, deixa errar, e só anotando, para na hora que vier a porrada retórica e prática, eles puderem dar o recado deles. E ela tá vindo.